enquanto as pessoas existirem por perto de ti, tu tens que efetivamente ter as relações e cultivar as relações da maneira certa. Porque quando passar, vais te arrepender de não as ter feito dessa forma, estás a ver? E o luto é outra fase. É o outro momento da pessoa, porque quem sente saudades é quem fica. Quem sofre é quem fica. Mas se puseres na balança a dor de perder, mas a alegria dos momentos todos, tipo, o luto perde com força. O luto acho que vem com mais impacto. O luto vem para te destruir completamente. Mas o luto acontece e vai acontecendo. Ou seja, a morte acontece e o luto vai acontecendo. Só que enquanto o luto vai acontecendo, a alegria ainda vai acompanhando o luto. Então a alegria não para em nenhum momento. Ou seja, o luto só esteve no luto, mas a alegria esteve na alegria e no luto. Então tu podes compensar. Tu podes querer buscar as coisas mais alegres, mais felizes, para compensar o que aquele momento te traz. Então numa balança, se a relação tiver sido tida da maneira certa, o luto perde sempre. Eu fico feliz, muito feliz por ter tido a relação que eu tive com a minha mãe. Éramos literalmente parceiros. E fico feliz, eu acho que fico feliz por, no fim das contas, eu ter conseguido ter efetivamente uma relação de mãe e filho como deve ser, a ver? Como as coisas devem ser. Claro que há altos e baixos e somos jovens, e então há certas coisas que não agradam, mas também nunca fui um puto que desse muitas relias à minha mãe, a ver? Lembro-me que é de uma porrada só e chega, e não há muito mais, estás a ver? Porque sempre fomos o impacto duo. Qualquer coisa era nós os dois. A minha mãe estava no hospital até 2 dias antes dela morrer. Não sei o que é que aconteceu. No entanto, 2 dias antes ela liga-me e diz: Paulo, tive alta, vem buscar. Mas eu sabia que não era propriamente possível isso acontecer. E deve ter havido alguma conversação com o médico da parte dela que eu não sei. E acho que também não quero buscar saber, porque acho que foi um momento da cabeça dela. Se ela decidiu falar com o médico, eu já não tenho. Foi a última decisão dela. E então ela veio passar os últimos 2 dias com o filho dela. E isso diz muito da importância que tínhamos um para o outro. E se eu te disser que aqueles 2 dias tentou-se viver tudo ao máximo. Tentou-se viver muita coisa naqueles 2 dias. Eu lembro-me particularmente de que a minha mãe andava muito tempo no hospital a dizer que eu queria provar um novo hambúrguer do Mac, que era um com mostarda e mel, uma cena assim. E a primeira coisa que fizemos quando ela chegou a casa foi pedir esse mesmo hambúrguer de mostarda e mel. E foi tipo... Foi aquela cena de... Estou com a minha mãe outra vez, estamos a ver um programa qualquer na televisão, estamos a ter um momento fora do hospital, que no último mês era o que estava a acontecer. E esse último gesto da minha mãe, acho que me mostrou o quão dada a mim ela era. E acho que me ensinou mais do que muitas coisas que eu aprendi sozinho. Porque sermos as pessoas dos outros. Porque, querendo ou não, eu era a pessoa da minha mãe a vida toda dela. E no momento em que quem está a sofrer é ela,
e o pensamento dela continua a ser eu, é um amo que não se consegue explicar. Estás a ver? Tipo, não consigo perceber como é que... Quer dizer, consigo porque é um relacionamento mãe e filho, mas até o último pensamento dela provavelmente fui eu. E isto diz muito sobre como ela olhava para as coisas e como eu devo também, a partir de agora, olhar para as pessoas com quem eu me preocupo. Assim, a ver, com amor, com devoção, com respeito e com responsabilidade, acima de tudo. Eu acho que ela deixou-me uma coisa que inconscientemente eu sempre tive, que é alegrar pessoas, sabes? A minha mãe, durante toda a vida dela, primos, família, sempre foi a tuxa, a tuxanha, a pequena, a que faz as panelonas de comida boa, a que ri alto, a que está sempre disposta a dançar e a estar a ser a alma do ambiente. E então, meio que eu adquiri isso inconscientemente. Eu tenho esse gosto por ver as pessoas rir, por ver as pessoas bem, por bem dispor. E eu sinto que a minha mãe era a sementezinha que deixou em vários membros da família essa ideia de que o riso ganha muita coisa. O sorriso, a boa disposição é meio caminho andado. Isso é daquelas coisas que ela me ensinou e eu tenho, sem perceber, que adquiri isso. E o gosto por música. Eu e a minha mãe partilhávamos muito a música. E se eu hoje tenho uma cultura musical tão abrangente, também é por causa dela. Se eu hoje conheço música brasileira, da maneira que eu conheço, até dos cotas, até dos mais velhos, foi ali. A minha mãe era fim de semana cozinhar música, fim de semana limpar música. Então, o gosto musical e a alegria de bem dispor, acho que são as duas coisas que eu tenho mais. E eu tinha específicos momentos ou específicas coisas que eu fazia que eu já sabia que se eu quisesse chorar era isso que eu ia fazer. Lavar a louça. Eu só se lavar a louça. Eu punha a música que eu e a minha mãe ouvíamos juntos, as músicas, principalmente música brasileira, que é provavelmente a grande da herança musical que a minha mãe me passou, e eu lavava a louça e eu chorava rios. Quase dava para lavar a louça com as lágrimas, quase. E eu sabia que no fim do dia, mesmo que eu não tivesse, eu tinha que arranjar uma louça para lavar, para me tirar um bocadinho. E o caminho que eu faço para casa todos os dias, da estação até casa, é o caminho que eu via da janela da varanda a minha mãe a fazer, porque ela trabalhava por turnos e às vezes chegava tarde e eu dava sempre aquela olhada para ver se já está a chegar, se já está por perto, se já consigo ver. E hoje olho para aquela rua e sei que não vai mais acontecer a imagem da minha mãe subir a rua para ir para casa. E há certas coisas que o meu dia, meio que inconscientemente, me levam ali e me deixam por um bocado. Então acho que a maneira de lidar com as coisas não é reta. E a rotina foi acontecendo. Eu fui continuando o caminho, sempre com planos que já não a incluem, pelo menos fisicamente, mas planos que eu sei que na minha cabeça quero fazer acontecer, para que mesmo que exista a possibilidade dela estar a ver, estás a ver? Que ela, meu puto, estás tranquilo, estás a ver? E então acho que os planos fazem-se, mas quando acontece alguma coisa que tu não estás à espera, tu já não podes ter os planos que tinhas antes desta coisa acontecer. Tens de fazer novos planos.
porque as coisas mudaram, a rotina mudou e as perspectivas que tu tinhas sobre as coisas são outras. Porque nos primeiros tempos não existe esse futuro na tua cabeça. Ou pelo menos na minha não existiu. Eu vivia o dia para acordar no próximo. E depois era um momento que eu tinha... que a minha vida profissional também não estava... que eu estava em mudança de tudo. E então ainda bem que eu estava com tempo para viver aquilo. Porque provavelmente se eu levasse aquilo para outras situações ia ser mais tenso. Eu tive tempo para eu próprio abraçar aquilo e levou muito tempo, porque eu continuei a viver na mesma casa, continuei a fazer o mesmo caminho, continuei a ir aos mesmos sítios e então acho que foi um processo demorado. Ainda há muitos restos disso, agora mais pronto para olhar para outras coisas, mas sinto que naquela altura não pensei no futuro, não pensei em nada, não quis pensar em nada, e não foi... uma coisa é certa, aquilo foi inesperado e havia uma projeção antes daquilo acontecer. Só que aquilo acontece e deixa de haver projeção alguma para alguma coisa. Então eu acho que eu tentava preencher o vazio com coisas. Naquele momento, para tudo que me convidassem, eu dizia assim: tudo, todos que me dissessem Paulo, vens, vou. Vou. Porque era uma maneira de eu preencher o tempo. E eu passei a falar mais, porque se eu tivesse calado, era para ali que me direcionava. Então foi estranho, porque embora tenha sido o meu momento mais baixo, foi estranhamente o meu momento mais social, em que eu fui, ia, e voltava no dia seguinte, ia, e então isto fez bem a um ponto, mas fez mal a outro ponto, porque numa primeira fase, ok, parece que estás ali anestesiado, mas depois percebes que a conta chega depois. A conta sempre chega. E no fundo, ninguém vai saber lidar com a tua dor. Então, se ninguém vai saber lidar com a tua dor, não podes ser tu a decidir se havia alguma coisa que devia ter dito. Ou que alguém... Naquela altura, disseram muita coisa. Mas... havia momentos que a minha cabeça o meu corpo estava ali, mas a minha cabeça não. Então, eu acho que é demasiado superficial pensar no que as pessoas te disseram naquela altura. Acho que o abraço sentido faz sentido, que a presença faz todo sentido, que só o facto de estarem ali, despenderem do tempo das pessoas para estarem contigo naquele momento faz todo sentido. Eu acho que é a prova final para todos que a pessoa deixou uma marca em ti. Tá vendo? E eu tive uma cena de uma pessoa que a pessoa conhecia-me, provavelmente de criança, e eu não a conhecia ou não a reconheci. E ela veio me dar um abraço e provavelmente foram palavras que eu fiquei sem reação, porque ela... Olha, eu inspirei muito na tua mãe. Porque a tua mãe foi à luta, mãe solteira, com um filho, e eu ver que hoje tu te tornaste um filho e que ela conseguiu, é uma inspiração para mim. Era uma pessoa há alguns anos mais velha que eu. Ou seja, nós nunca sabemos o impacto que a pessoa teve nos outros. E é bom receber esses testemunhos,
eu não sabia que a minha mãe, ou a minha mãe provavelmente não sabia que inspirava aquela pessoa que me disse isso. Então, se nós estivéssemos a julgar o que as pessoas diziam, provavelmente aquela pessoa não iria ter coragem de dizer isso. Estás a ver? Então acho que, da mesma maneira que quando estamos na posição de dizer a alguém sobre a morte de alguém querido, nós vamos com todo o sentimento possível, é da maneira que nós temos que receber o que os outros dizem. Porque carinho e amor nota-se que tu amas alguém. Estás a ver? Então, essa é a maneira mais bonita de expressão, é o amor, é ter as lembranças bonitas da pessoa. E é isso que, tipo, te guarda a pessoa durante todos os anos em que tu ainda estiveres viva. É os momentos que tu tiveste com aquela pessoa e que os outros tiveram com aquela pessoa. Enquanto nós formos vivos, nós temos que dar continuidade aos mortos. Porque eles, mesmo que mortos, eles têm que continuar vivos. Então nós temos que dar continuidade aos mortos para que se justifique a dor que nós passamos. Porque se nós não conseguirmos apoiar as outras pessoas com a nossa dor, em vez de só doer e ficar para nós, a dor teve a dor, mas não teve um sentido depois, percebes? Então acho que é bonito tu depois de um tempo, e atenção, provavelmente há 2 anos atrás eu não conseguia falar assim, mas agora eu sentir que consigo espalhar a minha mãe por aí, de tipo de, ok, a minha mãe fazia assim e dizia isto, minha mãe lia isto, lê, a minha mãe olharia para a situação assim, então eu estou-te a dizer para teres mais esse ponto de perspectiva. Então, tipo, parece que vais espalhando, vais transmitindo a tua mãe até o resto da tua vida. Os meus filhos vão de saber quem foi a minha mãe. Todas as pessoas que me conhecerem vão de saber quem foi a minha mãe. E felizmente, os meus amigos sabem quem era a minha mãe. Estás a ver? Tipo, a minha mãe era a mãe fixe para os meus amigos. Senta-te, bebe uma cerveja. Anda, senta-te aí. Vai, fiz comida, senta-te. A minha mãe era a mãe fixe. Estás a ver? Do tipo, anda aí, bebe uma cerveja com a tia. Estás a ver? Tipo, então, até os meus amigos terem um bocadinho da minha mãe, e até os meus amigos lembrarem-se da minha mãe, não há coisa mais bonita, não há coisa mais preciosa. Eu tenho amigos que se lembram da minha mãe, de cenas com a minha mãe, que tipo, eu digo, ok, foi tudo bem feito, eu escolhi os amigos certos, e a minha mãe foi a certa para os meus amigos também, estás a ver? Então isto é bonito, estás a ver? Porque há sempre uma luz ao fundo do túnel. Sempre. E nós temos que manter os mortos vivos, mais do que nunca. Porque aquela mente morreu fisicamente. Mas o que aquela mente nos deixou é a nossa obrigação de continuar a que ela exista. Percebes? E acho que parece que estou a ver o sorriso da minha mãe agora. Eu provavelmente não ia lhe dizer nada, porque não há nada que eu lhe vá dizer que ela não saiba. Não há. Eu felizmente disse-lhe tudo que eu tinha para lhe dizer. E acho que só o olhar para ela e poder abraçar e poder olhar, só ver e olhar, e tipo, eu não ia lhe dizer nada. Eu não acredito que eu ia desperdiçar o meu tempo a falar se ela tivesse 5 minutos aqui. Eu ia querer ouvir a voz dela. É clichê dizer, não, tenho orgulho, mas não sei se era isso que eu iria querer ouvir. Só o ouvir, acho que para mim bastava. Eu não sei o que é que ia sair, mas o ouvir só. Só a beleza de poderes ouvir a voz da tua mãe mais uma vez. Está a perceber? Acho que não ia impor coisas para se dizer ou para se falar. Não. Ela que fala o que ela quiser que eu vou ouvir, nem que ela esteja a falar sobre o que ela quiser, ela falar. Acho que é isto.